aquela frase, ai, o seu futuro só depende de você? Aí você fala, ai, e é isso que me assusta? Então, comecei a fazer um cursinho preparatório para o Enem. Quem amou? As partículas básicas são os prótons, nêutrons... Olha que lindo. Gente, esse homem salvou minha vida, assim, num nível absurdo. Aprofundadamente. Olha aí, o nosso goleiro. E o jogo tá rolando ali. Sábado. Seguinte, gente, hoje estou aqui gripada novamente para gravar um vídeo para vocês do meu sábado. A ideia é que eu seja produtiva, só que o que me assusta é que tudo depende de mim, entendeu? Aquela frase, ai, o seu futuro só depende de você? Aí você fala, ai, e é isso que me assusta? Então, eu tô assim hoje, mas tudo bem. Só que começamos bem, porque são 10h30 da manhã e eu vou para a academia. Então, calçar a minha meinha é de meia apertada. Olha, gente, calma. É um gatinho. Não dá pra ver, depois eu mostro pra vocês. Eu estou indo pra academia agora, porque se eu não for agora, não tem como eu ir depois. E é isso. Olha a minha meinha de gatinho. Eu ganhei ela, gente, de amigo secreto. Olha que lindinha. Calma, eu tô muito longe, né? Ó. É um gatinho. Esse é meu lookinho de hoje. Eu tô com 2 shorts, porque esse short, ele mostra metade da minha perna. Eu tenho que colocar um short por baixo. E minha blusinha do Interclasse do ano passado. Estou saindo. Eu e meu lookinho e a minha mochila, que tem uma garrafinha de água e um fone. Mas é porque eu vou de bicicleta, então pra me levar na mão fica ruim. Aí eu peguei uma mochila pra levar apenas uma garrafinha e um fone. Estou saindo agora. Tenho menos de 1h30 pra treinar, mas como eu vou sozinha, eu acho que tá tranquilo. Eu termino meu treino em 1 hora. Depende do quão cheio está a academia, porque sábado, como só abre de manhã, é um caos. Mas fé. Então, let's go. Oi, gente! Cheguei da academia, faz um tempão, inclusive, porque agora já são 2 e alguma coisa. Acho que já é mais de 2h30. E vou estudar agora. Mas primeiro, eu vou contextualizar vocês do que está acontecendo na minha vida. Eu comecei a fazer um cursinho preparatório para o Enem. Quem amou? É uma proposta do governo, acho que é só aqui no DF. E as aulas começaram quinta-feira. Quarta-feira, só que eu só fui quinta e sexta. Aí eu tô fazendo a semana inteira, de 2 às 6h30 da tarde. Tá um pouquinho cansativo, não vou mentir não, porque eu vou pra escola de manhã, aí eu ainda volto pra casa, aí eu tomo um banho, almoço, volto pro cursinho. De noite eu chego, vou direto pra academia, depois eu venho pra casa. Esse aqui é o caderno do curso, que é o que eles me entregaram. Eu acho que o meu veio estragado, porque olha aqui a linha. Ao invés da linha começar, por exemplo, aqui, não, ela começa aqui. Nossa, eu achei estranho, tanto que quando eu vou mudar a página, ela fica grudada. Mas tá, aqui ó, eu tive aula até agora, pelo menos no caderno tem uma coisa copiada de matemática, que era potenciação? Potenciação não copiei só radiação. Então tem radiação aqui, mais radiação. Isso aqui foi um resumo que eu fiz, só que ficou horrível, então eu vou refazer, que é soma e subtração de fração. Biologia também, que é ecologia, a cadeia alimentar. E eu também fiz um pouco de química, só que eu não entendi mais a matéria, eu desisti de copiar. Tem a apostila, isso aqui são atividades que eles passaram. Tem a atividade aqui de matemática, matemática. E a apostila, ela é gigante, não vou mentir, só que ela é incrível. Aí, agora, o que eu pensei? Eu tenho tudo no caderno, né, como vocês viram, só que esse caderno é de uma matéria só. Eu acho que vai faltar folha e ele fica desorganizado, porque não tem divisão de matéria. O que eu pensei? Eu tenho um monte de folha aqui em casa, de cadernos que eu tirei o arame e eu guardei as folhas brancas. Então eu tô pensando em fazer os resumos bonitinhos, igual tá no caderno, mas fazendo essas folhas, porque aí eu junto elas em um fichário e fica as matérias separadinhas. Como é conteúdo de vestibular, apesar de eu estar no 2º ano hoje, eu vou poder usar eles ano que vem, né? Então eu acho que vai ser muito útil pra mim eu fazer isso de forma mais organizada do que no caderno, que cada dia é uma matéria diferente e vai ficar tudo desorganizado. Então eu acho que eu vou fazer isso. Vou fazer os resumos dos conteúdos que eu já estudei, que foi ecologia, introdução à química, potenciação e adição e subtração de fração, que é um conteúdo que eu não sabia, tipo, eu não sabia, né, porque agora eu sei.
mas eu não sabia de forma alguma mexer com fração na matemática. Aí eu realmente aprendi ontem o método borboleta e o método que você fatora. Aí eu vou fazer um resumo, dessa vez organizado, nessas folhas, e seja o que Deus quiser. Exercício, eu tenho preguiça de refazer exercício que eu já fiz, então não vou estar refazendo. Mas eu tenho uma folha de matemática que é pra me fazer, de exercício, que eu parei no meio porque eu parei de entender. Mas como eu tô em casa, agora eu tenho ajuda na internet, então eu vou poder fazer aqui. Falei demais, né? Então vamos colocar em prática tudo que eu falei, porque só falar não basta. Terminei meus 2 resumos de biologia e eu aproveitei que eu tô fazendo nesse esquema de como se fosse flashcards. Aí eu fiz um resumo em cada folha, porque, sabe, como eu já tô tentando adiantar a minha vida, por que eu não adianto ela em todos os sentidos? Então eu fiz um de ecologia, que ficou muito mais organizado que o do caderno, e um de cadeia alimentar. E eu precisei fazer isso aqui, pirâmide, teia e cadeia alimentar, porque a minha professora passou a lista de exercícios, né, como eu falei, e tinha uma questão que era pra gente desenhar uma teia trófica. Eu desenhei uma cadeia trófica, porque na minha cabeça era a mesma coisa. Quando ela foi corrigir, eu vi que tava completamente errado. Aí eu desenhei as duas pra mim nunca esquecer a diferença. E a pirâmide é só pra me lembrar que de acordo a pirâmide vai diminuindo, ou seja, entre os produtores e os últimos consumidores, a energia sempre diminui. A gente sempre tem 10% da energia anterior. Ou seja, os produtores têm 100% da energia. O consumidor primário tem só 10%. O secundário, 1%. O terciário, 0,1% e assim por diante. Eu achei ele meio xoxo, porque quase não tem informação, né, esse resumo. Mas é isso que a gente tem pra hoje. Eu tava assistindo Study Vlog, porque quando eu estou na minha vibe estudante, eu gosto de estar na vibe toda estudante. Então eu tava assistindo o Study Vlog da Clarice, inclusive eu conheci o canal dela hoje, eu gostei bastante. Só que agora eu vou ter que parar. Por quê? Ontem eu tive aula de química, introdução à química, e eu descobri que nem introdução de química eu sei. Aí, aqui na apostila, tem um capítulo sobre o que eu tava explicando, que era a teoria atômica moderna. Só que eu acho que eu não vou conseguir entender apenas lendo. Então, provavelmente, eu vou ter que assistir videoaulas pra poder entender o conteúdo. Eu poderia esperar até semana que vem pra poder ter a aula e, assim, fazer o resumo. Porque ela falou que vai revisar ainda assim, apesar de já ter comentado na primeira aula. Na próxima aula, ela vai revisar novamente o mesmo conteúdo. Eu poderia esperar. Só que, como a matéria está relativamente fresca na minha cabeça, eu vou aproveitar que eu estou com tempo também, pra já ver uma videoaula, pra fazer o resumo, que aí quando eu tiver aula dela de novo, eu não tô tão perdida igual eu tava ontem, porque ontem foi muito ruim, de verdade. Eu acabei de descobrir um método para você balancear uma equação. Equação que fala? Balancear uma equação na química. E eu vou testar esse método para ver se eu entendi. Então eu vou pegar meu caderno da escola. Olha que lindo. Gente, simplesmente desisti nesse segundo semestre, entendeu? Eu comprei um caderno qualquer. Eu falei que ia encapar ele, não encapei. Então eu tenho essa bênção na escola todos os dias. Enfim, eu vou pegar uma equação aqui que não está balanceada, porque eu tenho ela normal, aí eu tenho ela balanceada. Aí eu vou testar esse método pra ver se o resultado dá certo. Porque, normalmente, quando a gente faz balanceamento, é muito tentativa e erro, né? E eu tenho raiva disso, porque tem que raciocinar muito. Com o método algébrico, não, é muito conta matemática. Pode ser que ele seja mais complicado, mas pelo menos você não fica tentando tanto. N2 mais H2. Primeiramente, a gente tem que colocar tá. Eu tô há 10 minutos aqui já. E eu cheguei no resultado, entendeu? Só que eu vou tentar fazer com outra situação pra ver se eu realmente entendi, porque ainda ficou meio... Gente, eu tentei.
Eu dei o meu máximo. Ficou muito bonitinho, inclusive. Só que, tipo assim, não rola, entendeu? Eu tentei pedir ajuda pro ChatGPT, só que ele não sabe me explicar. Aí, a gente fica com a tentativa e erro mesmo, entendeu? Porque é mais fácil balancear assim, tentando, do que com álgebra. Então agora, depois de, acho que meia hora tentando fazer isso aqui e vendo que não é para mim, eu vou finalmente voltar para os modelos atômicos. Porque, eu não fiz o resumo de modelos atômicos ainda, porque eu estava tentando resolver uma equação química com álgebra. Eu tentei, pelo menos. Eu entendi o básico, só que chega na parte complexa, eu não sei como é que resolve. Gente, tá até escuro aqui, porque tá escurecendo, já são 4h30. Mas a minha vida nunca fez tanto sentido, porque eu achei esse moço, ele é um ícone. Esse vídeo é de 6 anos atrás, só que ele resumiu a minha vida. Eu vi esse vídeo aqui primeiro, que foi o modelo de Bohr, e agora eu vi esse vídeo de números quânticos. Eu entendi tudo que a professora passou ontem, que eu estava boiando. Tudo. Gente, esse homem salvou minha vida, assim, um nível absurdo, entendeu? Então, se você tá procurando entender química, principalmente números quânticos e modelo de Bohr, assistam esse moço, que é do canal Curso Enem Gratuito. Ele salva vidas. Só que agora eu vou comer, porque eu sou filha de Deus, entendeu? Aí depois eu volto pra voltar a estudar, porque eu adorei esse conteúdo, eu adorei esse moço, eu adorei estes vídeos, então eu vou ver o próximo conteúdo dele, que é o próximo conteúdo da apostila, que é distribuição eletrônica. Aí já vou chegar na aula da semana que vem, o quê? Só ouro, entendeu? Com conteúdo na ponta da língua, se Deus quiser. Voltamos à programação original. E eu estou na dúvida se eu faço o resumo de química ou não. Porque, como eu falei, a professora não explicou com profundidade ainda. O conteúdo que eu peguei foi do YouTube. Então, eu tô com medo de faltar informações que a professora vai passar na próxima aula. Aí eu vou ter que refazer o resumo ou ele vai ficar bagunçado. Aí eu tô nesse impasse se eu faço o resumo com o conteúdo que eu aprendi pelo YouTube ou se eu espero a aula. Não sei o que eu vou fazer, mas pelo menos eu entendi. Então, isso me deixa mais tranquila. Só que eu não sei o que eu faço, gente. Acho que eu vou fazer o resumo no caderno. Quando ela explicar, eu faço o resumo completo bonitinho na folha, igual os que eu fiz de biologia. Acho que eu vou fazer isso. Então, antes eu vou fazer o resumo de fração de matemática, porque já são 4h40. 4h40, 5h40. Eu vou sair de casa às 6h30, então eu tenho, tipo, vamos colocar em meia hora pra fazer tudo? Então eu vou fazer o de matemática, que eu já sei, eu já tenho o conteúdo completo. Se eu ver que der tempo, eu faço de química. Vai ser isso, então. Chegamos aqui. Vou montar a massa no lanchão dele. Eita, meu bonito. E aí, ele já tá aqui. A bicicleta. O jogo vai começar agora. A gente chegou bem a tempo. Só que a gente não vai conseguir ver ele todo, porque daqui a pouco a gente tem que sair. Olha aí, o nosso goleiro. E o jogo tá rolando ali. Ai, calma. Não foca. Não foca! Eu odeio essa grade. Eu aqui de pijaminha, apenas para me despedir de vocês. Gente, olha o estado da minha touca. Tipo assim, não tem uma touca de cetim que eu tenha que ela não fique furada. Eu não sei, minha cabeça é grande. Não sei o que acontece, mas ela sempre fica assim. Mas enfim, esse foi o vídeo. Acabou que eu não fiz o resumo de química, porque eu fiz o de matemática. Não sei se eu comentei com vocês, mas eu fiz o de matemática. E o de química ficou com Deus, porque eu fui arrumar a cozinha antes de ir pro jogo do Thiago. Inclusive, eles ganharam de 4-0, se não me engano. Eu não vi o jogo todo, porque eu tive que ir embora. Mas enfim, este foi o meu sábado. Espero que tenham gostado. Eu tô bem cansadinha, eu acho que eu vou dar uma descansada amanhã, porque segunda-feira começa tudo de novo. Aí dessa vez acho que eu vou pro curso a semana inteira. Quem sabe eu gravo pra vocês. Mas enfim, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!